Oi, gente, graça e paz de Jesus. Desde já, Deus abençoe muito a sua vida. Hoje eu trago uma mensagem especialmente para as mães, mas também para todos nós, independente de sermos mães ou não. Sei que vai abençoar muito a nossa vida. Nós vamos observar a vida de uma mãe que teve a sua experiência relatada na Bíblia, e dessa experiência nós vamos tirar pelo menos 2 ensinamentos grandiosos que vão fazer uma mudança na nossa vida. Sei que vai nos abençoar muito. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Ana foi uma serva do Senhor, temente a Deus. Ela vivia em oração a Deus, mas Ana tinha uma tristeza, uma dor profunda. Ela queria muito ser mãe, mas ela não podia ter filhos. A outra mulher do seu marido tinha vários filhos e filhas, e por isso vivia atormentando a Ana, vivia perturbando, zombando a vida de Ana. E Ana, mesmo em meio a essa tribulação, em meio a essa angústia, a Ana continuava orando ao Senhor, confiando no Senhor. E mesmo sem saber qual seria a resposta do Senhor, porque anos após anos, ela não via resultado de sua oração. Ela não via a resposta do Senhor para sua oração, pois ela continuava sem poder ter filhos. Mas continuando em suas orações, um dia Ana fez um voto. E ela disse ao Senhor que caso Deus a abençoasse com um filho, ela o entregaria ao templo, à casa do Senhor, para que ele passasse sua vida servindo ao Senhor. Deus ouviu a oração de Ana e um dia ela concebeu um filho. Ela foi agraciada com a resposta sim do Senhor. Com esse exemplo de Ana, já podemos aprender o valor da oração. A Bíblia diz lá em Tiago 5,16 que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Deus responde às orações. Lá no exemplo de Ana, ela passou anos e anos orando ao Senhor e um dia Deus lhe respondeu com um sim. Deus nos responde, às vezes com um espere, às vezes com um não e muitas vezes com um sim. Mas nós temos que aprender a dar valor a seja qual for a resposta do Senhor. Nós devemos aprender a depositar nossa confiança no Senhor, orarmos sem cessar e saber que a resposta que o Senhor tem para nós é o melhor. Se for um espere, é o melhor. Se for um não, é o melhor para a nossa vida. E se for um sim, nós agradecemos também ao Senhor. Devemos aprender também que a oração não deve ser feita somente em momentos específicos da nossa vida ou quando nós estamos precisando de alguma coisa. A oração deve ser uma constante em nossa vida, deve ser praticada dia após dia, diariamente, a todo tempo. Ana constantemente orava ao Senhor. Anos após anos, ela continuava orando ao Senhor. A oração nos faz ter mais comunhão com o Senhor. Independente se achamos que se Deus está respondendo logo ou não, se Deus está respondendo do jeito que a gente quer ou não, nós devemos orar ao Senhor e esperar que Ele dê a resposta a nós e que Ele dê a resposta do jeito que Ele quiser. Porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o melhor momento também de responder para nós. Então nós devemos confiar no Senhor e orarmos a Ele, confiando que Ele está conduzindo a nossa vida. E assim nós vamos ter mais paz, mais comunhão, mais crescimento espiritual também. Quando nós falamos mais com Deus, quando nós lemos mais a palavra de Deus, nós vamos tendo mais intimidade com Deus. O nosso relacionamento com Deus vai aumentando, vai crescendo, vai ficando mais próximo. E assim nós vamos crescendo também espiritualmente. E sabe que nós vamos mudando a vida das pessoas ao nosso redor também? A oração traz mudanças reais na nossa vida. Ana encontrou graça diante do Senhor através das suas orações. Ela foi atendida em seu pedido e ela teve o seu filho que ela tanto queria. Ela também conquistou bênçãos para a vida do seu filho através das suas orações. A Bíblia fala que quando Samuel, filho da Ana, foi morar no templo,
Havia 3 sacerdotes lá, que era o sacerdote Eli e seus 2 filhos. E esses filhos estavam desagradando ao Senhor, fazendo o que era mal perante o Senhor. Estavam desobedientes, imorais, enfim. Deus não estava se agradando nem dos filhos do Eli e nem do próprio Eli, pois uma das coisas, ele não tinha domínio sobre os seus filhos. Samuel foi morar lá, nesse ambiente difícil, nesse ambiente doentio. Samuel podia ter se corrompido também, mas ele permaneceu firme. E um dos motivos é porque ele viu o exemplo da sua mãe, o exemplo de comunhão com o Senhor, o exemplo de oração com o Senhor. E Samuel cresceu assim, tendo esse exemplo, tendo essa base e tendo também as orações da sua mãe durante toda a sua vida. Ana, com certeza, sustentou seu filho em orações, enquanto ele estava longe dela, mesmo longe dela. Ele estava lá no templo. E assim, Samuel foi sempre abençoado pelo Senhor. Hoje também, quando nós oramos, recebemos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. E Deus abençoa também a vida daqueles que amamos. Deus responde às nossas orações. Ele responde de acordo com a sua vontade, que é perfeita para nós. Então você, mãe, que se preocupa com seu filho, que ama seu filho, entregue seu filho em oração constante diante do Senhor, para que Deus abençoe seu filho. Com certeza Deus vai ouvir suas orações. Você que não é mãe, mas ore por quem você ama. Ore a Deus por quem você ama, que Deus abençoa aquele que você ama. E isso é melhor do que qualquer coisa que você possa fazer. Oração é o principal que nós devemos fazer por nós mesmos e por quem nós amamos. Pedir a Deus que esteja controlando a nossa vida e controlando a vida de quem nós amamos. Pedir a Deus que nos direcione, que direcione a vida de quem nós amamos. Pedir a Deus que seja o centro da nossa vida. Pedir a Deus que tudo que façamos, que tudo que formos decidir, que Ele esteja à frente em nossa vida e na vida de quem nós amamos. Essa é a principal coisa que devemos fazer, ter uma vida constante de oração. Outro ensinamento que podemos ter dessa experiência de Ana é a esperança, a confiança no Senhor. Ana orou mesmo sem saber a resposta do Senhor. Ela orou anos e anos, constantemente, mesmo sem saber se a resposta do Senhor seria sim ou não. Deus podia ter um propósito na vida de Ana para ela não ser mãe. Mesmo assim, Ana continuou orando ao Senhor, e mesmo em meio à tribulação, porque além do sofrimento de querer ser mãe e não poder ainda ser mãe, Ana ainda tinha a outra esposa do seu marido ali perturbando a vida dela, zombando, aterrorizando a vida dela, e mesmo assim Ana continuava firme, orando ao Senhor e com a sua esperança no Senhor. Diante de qualquer situação, diante de qualquer tribulação, Ana continuava firme, orando ao Senhor. Nós estamos passando por um momento difícil assim, não é? Nós estamos passando por um momento que nós estamos mais tensos, mais sensíveis. Nós estamos passando por um momento de tribulação. Essa pandemia, ela trouxe várias situações, não é, que nos causam mais temor, né? Mais aflição realmente. Então, muitas vezes ficamos com medo do amanhã, medo de perder um emprego, medo de não ter o sustento para dentro de casa, medo de adoecer, de alguém que amamos adoecer, não é? Então são tantos medos, tantas aflições. Às vezes discutimos mais porque já estamos tão aflitos, tão nervosos, né? E aí o relacionamento familiar fica mais dificultoso, fica mais perturbado também. Enfim, são várias as situações que nos aterrorizam, nos atribulam nesses últimos tempos, né? A vida de Ana também foi assim atribulada, como nós já vimos. A Bíblia mostra também outros exemplos de outras pessoas que também passaram por tribulações, umas maiores, outras menores. Jó, por exemplo, é um exemplo de alguém que passou por uma grande tribulação e perdeu quase tudo na vida, né? Então,
Mesmo assim, ele continuou firme no Senhor, continuou orando ao Senhor, e mesmo diante de toda aquela tribulação. E olha o que a Bíblia fala sobre esses momentos de tribulação na nossa vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, em todos os momentos, em tudo, devemos conservar nossa perseverança, nossa esperança no Senhor. E aproveitando também os momentos de tribulação, porque os momentos de tribulação nos trazem crescimento espiritual e nos fazem nos aproximar ainda mais do Senhor. Você quer o melhor para a sua vida? Você quer o melhor para a vida de quem você ama? Então entenda uma coisa, o melhor para a sua vida, o melhor para a vida de quem você ama é a comunhão com o Senhor, é estar juntinho do Senhor, é ter intimidade com o Senhor. Então ore, foque sua oração principalmente nisso, em que você cresça espiritualmente, que você tenha mais comunhão com o Senhor, que você aprenda mais do Senhor e que quem você ama se aproxime mais do Senhor, tenha um encontro verdadeiro com o Senhor e viva nos caminhos do Senhor. As outras coisas que você pensa, as outras coisas que você se preocupa, são genuínas. Você quer o melhor para a sua vida, para a vida de quem você ama. Você almeja situações de progresso profissional, emprego, moradia, não é? Um lar, relacionamentos, casamentos, enfim. Todas essas coisas são genuínas. Você deve almejar também, mas elas vêm em segundo plano. Primeiro lugar está a sua comunhão com Deus. Primeiro lugar está Deus na vida de quem você ama. Então foque suas orações nisso e o mais Deus vai lhe abençoar e vai lhe conceder de acordo com a vontade soberana dele. E a vontade dele é sempre o melhor para a nossa vida. Tenha paz no coração, tenha alívio no coração, orando ao Senhor, entregando a sua vida nas mãos do Senhor e a vida daqueles que você ama nas mãos do Senhor. E assim você vai ter uma vida mais tranquila, de mais paz, de mais comunhão com o Senhor e mais feliz para você e para quem você ama. E a minha oração é que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você se aproxime cada vez mais do Senhor, que você tenha cada vez mais comunhão com o Senhor, que você persevere na oração, que você tenha constante oração junto ao Senhor e que uma transformação grandiosa na sua vida. E você, mãe, mamães, mãezinhas de todo mundo, Deus abençoe grandemente a sua vida. Minha mãe querida, Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida. Nossas queridas mães, que Deus resplandeça sua graça sobre a vida de cada uma, que Deus abençoe cada uma, que vocês se aproximem cada vez mais de Deus e encontrem paz e tranquilidade nesse coraçãozinho de mãe, que a cada dia vocês cresçam espiritualmente no Senhor. Beijo no coração, Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.